Nós anunciamos aqui, então, que os deputados estaduais, também de São Paulo, receberam vamos dizer assim, um pequeno aumento de salários e tal, e os salários cresceram bastante, as pessoas ligaram muito para cá. Nós pedimos aqui a gentileza, o deputado estadual do PSOL, o deputado Carlos Gianazzi, para conversar um pouco conosco. Deputado, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, o convite. Bom, deputado, e aí? Com o salário mínimo, nós estamos discutindo, o presidente Lula discutindo um salário mínimo lá com os líderes sindicais. Se aumenta R$18 o salário mínimo. Veja bem, não é 18%, é R$18. De 1.302 para 1.320. Vai decidir daqui 45 dias. E aí o pessoal aí na Assembleia, VUPT recebe e o pessoal joga um salário lá em cima. Exatamente. Olha, primeiro eu quero registrar, Heródoto, que eu votei contra esse reajuste. Nossa bancada do PSOL foi totalmente contra. Aliás, eu já vou para o 5º mandato aqui na Assembleia Legislativa e sempre votei contra os aumentos dos salários dos deputados. Então, eu aqui quero deixar clara a minha posição. Agora, é um absurdo, né, aumentar os salários dos parlamentares num momento tão difícil como esse da vida brasileira, da vida econômica, desemprego em massa, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né, salários arrochados em todo o Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, né, um agente de organização escolar, né, que trabalha numa escola estadual ganha R$1.000 por mês, né? O piso nacional salarial só agora que aumentou um pouquinho, mas ainda é pouco, né? Aumentou 15% apenas, e foi para R$4.420,55 por 40 horas semanais. Significa que um professor tem que trabalhar o dia todo, né? E depois ainda leva trabalho para sua casa, porque ele tem que fazer pesquisa, preparar as aulas, preparar avaliações, corrigir as avaliações, e ele só vai ganhar isso. Você é professor, Heródoto, você sabe como o trabalho, né, do professor não é só na sala de aula. Então, é inconcebível, né, que, inclusive em São Paulo, os servidores públicos todos estão com salários extremamente arrochados, e aí a Assembleia Legislativa dá um aumento no salário do deputado. Isso é um absurdo total, por isso que nós votamos contra esse reajuste. Agora, deputado, além do salário, existem outros recebimentos indiretos? Que a gente, popularmente, o pessoal chama na rua, chama de penduricalho. Não, para deputado não tem nada disso, né? O que tem é verba de gabinete para alugar escritório, para fazer compra de material de escritório, essas questões mais funcionais, mas o salário ele é praticamente fechado, não tem esses adicionais. Deputado, qual é o orçamento anual da Assembleia Legislativa de São Paulo? Quanto é que ela custa para nós que somos contribuintes? Ano foi para 200. Nós vamos ter, Heródoto, agora para o ano de 2023, o maior orçamento do estado de São Paulo, né? De 260 bilhões de reais. É o maior orçamento de toda a história do estado de São Paulo. Então, nós poderíamos estar utilizando esses recursos, por exemplo, para investir mais na educação pública, no SUS, nas nossas universidades, na pesquisa. Mas, no entanto, uma parte significativa desse orçamento, e eu vou fazer aqui uma denúncia muito grave, que você vai ficar perplexo. 80 bilhões desse valor é direcionado para as empresas, para grupos econômicos que têm isenções fiscais, benefícios fiscais, sem que haja nenhum tipo de vantagem para a população do estado de São Paulo. Por exemplo, empresas aéreas têm isenção na compra do querosene aqui em São Paulo, que é o principal combustível do avião. Só que isso não gera nenhum tipo de benefício para o estado de São Paulo. Então, 80 bilhões, esse é o valor que é canalizado para grandes grupos econômicos, e esse dinheiro faz falta, porque é o dinheiro do ICMS, que é o principal imposto do estado de São Paulo, que poderia estar financiando a escola pública, o hospital público, a assistência social, o investimento em infraestrutura. Então é um absurdo isso, 80 bilhões de reais
Os grandes grupos frigoríficos recebem dinheiro do Estado, grandes mineradoras recebem esse mesmo valor. E, repito, sem que haja nada em troca, o Estado de São Paulo não ganha. E isso é tão grave que não há nem transparência, é difícil até saber exatamente, né, quais são esses benefícios. Até o Tribunal de Contas tem dificuldade de saber. Nós precisamos, recentemente, aqui pela Assembleia Legislativa, acionar o Tribunal de Justiça para que haja transparência nesse tipo de política de isenção fiscal para os grandes grupos econômicos do nosso Estado. Perfeito. Deputado Janazzi, então, só para anotar aqui, qual é o orçamento anual da Assembleia mesmo? Passa de R$1 bilhão. O orçamento da Assembleia Legislativa é maior do que o orçamento da Secretaria de Assistência Social, da Cultura, né? O estado que tem a maior população do estado do Brasil, com 42 milhões de pessoas, né, tem um orçamento inferior ao orçamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é uma vergonha total, né? E é uma Assembleia Legislativa que não legisla para a população, não representa os verdadeiros interesses e as necessidades da população e que não fiscaliza o Poder Executivo. Nós temos vários casos de corrupção. A gente não consegue aprovar uma única CPI aqui para investigar os casos gravíssimos de corrupção na educação, no metrô, na Sabesp, na CPTM, no Rodoanel, porque tem uma blindagem em torno do governo estadual, né? E a Assembleia Legislativa virou um puxadinho do governo estadual e vai continuar mesmo nesse governo do Tarcísio. Ele já construiu maioria, vai ter mais de 60 deputados na base de sustentação, inclusive o PSDB vai fazer parte da base de sustentação do governo. Então ele vai continuar esse governo do Tarcísio, ele vai dar continuidade ao que o PSDB, ao que o Tucanistão já fazia aqui em São Paulo, que é controlar a Assembleia Legislativa. Deputado Janazzi, muito obrigado por sua gentileza. Tenho certeza que as pessoas se informaram bem melhor a respeito de assuntos que mexem com a cidadania e o fato de serem contribuindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Grato. Deputado Carlos Janazzi, que você ouviu, deputado estadual do PSOL, ele votou contra, acabou de dizer aqui, votou contra o momento e tal, mas olha os números que ele passou para nós. A Assembleia custa mais de R$1 bilhão por ano. 1 bilhão. Tem postômetro aí pra gente mostrar aí ou não? Abracadabra. Como é que a gente fala? Abracadabra. Ah lá, o impostômetro. Você quer ver? Olha só. Quanto é que nós já pagamos de imposto? Nós estamos no dia 18, é isso ou não? 19. Eu estou um dia atrasado. Nós já pagamos de imposto quase 188 bilhões de reais. É verdade que essa grana aí vai para a prefeitura, vai para o governo do estado e vai para o governo federal. Nós já pagamos 188 bilhões de reais esse ano aqui. Nem o ano nem começou. Agora, a Assembleia custa 1 bi. E eu até queria contar um fato interessante. A gente recebe aqui release todo mundo. Empresa privada, empresa pública, recebe. Porque muitas vezes, se tem interesse, transforma em pauta. Eu recebi um release do sistema de comunicação da Assembleia dizendo que os deputados tinham aprovado o aumento de salário. Mas não puseram o valor no release. Falei, caramba, mas não puseram o valor? Nós sabíamos, porque a nossa equipe que levantou, a gente sabia, nós até falamos aqui. Mas não tinha. Interessante, né? Então, por isso, nós pedimos aí que o deputado Janazzi, outros também votaram contra, são 10, ele falou agora, fazendo... Né? E aí eu queria perguntar a sua opinião. Você que está indo trabalhar agora, você que está indo estudar agora, você que está saindo para fazer o encontro agora, qual é a sua opinião a respeito disso? Qual é a sua opinião? Se é que ela é publicável, hein?